já falei sobre isso antes aqui, se não me engano, eu já falei. Laços do diabo. Inclusive, a gente vai meditar sobre um versículo que eu já falei aqui umas 7 vezes, que eu gosto muito dele, que eu acredito que ele traz um ensinamento muito forte para a gente. Só que a gente vai falar sobre laço do diabo. Só que a gente vai dar início em Marcos capítulo 4. Também já estudamos isso daqui, que a gente vai ler agora, a gente já estudou várias vezes. Já pegamos alguns ensinamentos muito bons daqui. E é até interessante que quando eu estava para decidir se eu vinha para cá e se eu ia ficar aqui, uma das minhas preocupações era: eu vou ficar num lugar que eu vou ficar pregando, o prego vai acabar. Uma hora o prego vai acabar, como é que eu faço? Até hoje, graças a Deus, está tudo ok. Onde Deus está, Ele direciona e não tem como sair de volta, não tem como dar errado de jeito nenhum. Laço do diabo. Antes eu vou contar uma história para vocês. Na verdade, uma história não, né? Não é uma história, é simular o que acontece de fato. Olha só, agora já não pode mais, é proibido, né? Mas quando se pegavam animais para o circo, em especial, eu quero falar do leão, e o leão, que ele é considerado como o rei da selva, porque ele não é o maior, mas ele é o mais corajoso. E eu gosto muito de estudar essas questões de animais e essas coisas, eu gosto muito, né? Ele não é o maior, e também não é o mais forte. Não é. Ele não é o mais poderoso, mas ele é o mais corajoso. Então deixa eu colocar o leão, até porque o próprio Deus, né? Jesus é simbolizado pelo leão. Quando um domador, quando eles pegavam o leão para domar, eles aplicavam, a princípio eles atraíam o leão para uma armadilha, e depois, atraído pela armadilha, a armadilha para atrair, ela precisa, primeiramente ela precisa ter aparência, tá? Primeiramente ela precisa ter aparência, porque a armadilha, os animais são pegos pela aparência. Então, primeiro a armadilha, depois que eles conseguiam pegar o leão era amarrado. Amarravam aquele leão, prendiam aquele leão, e durante uma média de 6 meses, aquele leão, ele era subjugado a um lugar que ele não nasceu para viver, e para se adaptar àquele lugar ele sofria muito, mas muito. Se você for pegar, porque eu vou entrar em detalhes, mas se você for entrar em detalhes, triste a história, né? É triste. Só que ele sofria, e a partir dos 6 meses ele já conseguia se adaptar ao novo estilo de vida e se tornava obediente ao seu domador. Então, tinha alguém que já domava, dava as ordens, e o leão obedecia. E talvez isso aconteça ainda até o dia de hoje. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. Vamos pegar aqui versículo 27, perdão, falei capítulo 4, capítulo 3, tá? Capítulo 3. Falei a página que está aberta aqui, mas é o 3. 27. 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa.
Em verdade, contigo, que tudo será perdoado aos dos homens, os pecados, as graças que venham que proferirem, mas aquele que vai se amar contra a Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Leia todo comigo 27, que é o 27 que a gente vai estudar. Olha só: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Dá uma pausa. Amarrar. É preciso amarrar. E que cordas são essas? Que cordas são essas? Não são cordas físicas, são cordas espirituais. E como a gente vai falar sobre laço, existe laço, a Bíblia fala sobre laços de morte, laço do passarinheiro e laço do diabo. A gente encontra esses versículos aqui. E esses laços, eles não são visíveis. A gente não vê, não pode tocar, eu não posso te mostrar esses laços. Porém, eles são reais. É invisível, laço do diabo, é invisível, mas é real. E existe, não dá para citar tudo, os exemplos que o diabo usa para prender uma pessoa, não dá para citar tudo. Então eu separei aqui em especial, acredito que três. E um outro versículo aqui fala sobre cordas, tá? Cordas, e as cordas não são físicas, não são tocáveis, mas são reais. O diabo prende as pessoas. E um outro versículo está saliente, né, Adélia? É 2 Timóteo. 2 Timóteo. Eu também já falei várias vezes. Falei, inclusive, que eu gosto muito dele. Está fingindo que está sorrindo, né? Tira ela de perto do irmão dela, separa. Não está dando certo, não. Eu gosto muito desse versículo aqui. Na verdade, eu gosto desse capítulo. E eu já estudei várias vezes ele com vocês. Ó, a gente vai pegar um versículo aqui, só que para a gente pegar esse versículo, eu vou ler antes para poder entender. 24. Ora, é o 2 Timóteo 2:24, tá? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, que esse é o principal para a pessoa se livrar do laço do diabo, o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Sem juízo, ela está falando, retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo para quê? Por ele, pelo diabo, para cumprir a sua vontade. Lembra que eu falei do caçador, do domador? Do caçador, que caçava o leão e depois prendia, deixava o leão preso, e depois de algum tempo o leão se acostumava e ele tinha poder sobre o leão. Ele conseguia dar ordens e o leão obedecia, porque já depois de algum tempo ele estava acostumado com esse novo estilo de vida, como um prisioneiro. Os laços do diabo são visíveis, mas são reais. E quanta gente está prisioneira do diabo, quanta gente, pessoas, a maioria lá fora, né? Cegas, só conseguem ver o que está diante dos olhos, não conseguem ver como a própria Bíblia diz, não conseguem ver a lei, não tem visão espiritual, não tem sensibilidade espiritual, e ainda se aborrece com quem tem, com quem quer mostrar a verdade. Se tem uma coisa que as pessoas têm raiva hoje em dia, pessoal, ou lá fora, é da verdade.
E não só estes, mas alguns que vieram para Jesus, conheceram a verdade e acabaram caindo numa arapuca, numa cilada, numa armadilha e voltaram a ser presos pelo diabo. Estão presos, fazendo a vontade do diabo. Voltaram, estiveram no nosso meio, mas voltaram a ser presos pelo diabo por uma distração. As formas que o diabo usa, para prender a pessoa, que é a necessidade. Você vê lá Jesus no deserto, ele apareceu, Jesus estava no auge da sua necessidade. E às vezes, para muitas pessoas, sim, algumas pessoas saíram do nosso meio, porque no auge da sua necessidade, o diabo conseguiu atrair ela para um laço, para uma armadilha. O desejo, no auge da necessidade, às vezes a necessidade, a carência, ou sei lá, e o desejo, que é a vontade, a concupiscência e a distração, que essa tem sido muito usada hoje, porque o que mais tem no nosso tempo presente é entretenimento. Todas as formas, toda forma que você possa imaginar, tem entretenimento. Então, a distração, inclusive, recentemente estava falando da distração, e é um perigo muito grande. A distração tira a visão do propósito, do alvo, daquilo que Deus quer para a tua vida, porque a gente precisa estar nessa busca, nessa concentração, nessa visão de viver o propósito de Deus. E a distração, elas tiram o foco. Então são as formas que o diabo usa. Algumas pessoas voltaram a ser presas pelo diabo. A princípio, algumas até tentaram resistir, sentiram falta, queriam vir para a igreja, não tinham força, ficaram tristes, fugia da presença de crente. Quando via o irmão da igreja, passava largo, mudava de rua, ou mudava o outro lado da rua, mas depois se acostuma com um novo estilo de vida e não consegue ver que está preso pelo laço do diabo. E tem muita gente que está preso pelo laço do diabo. E aí eu separei alguns três, que é as conversações, ou as conversas irrefletidas, ou palavras torpes. E essas aqui, elas geralmente vêm pela amizade e relacionamentos, inclusive amizade. Com quem que a gente faz amizade? Com quem que a gente faz amizade? Para a gente fazer amizade, a gente precisa ter alguma coisa em comum. A pessoa precisa ter ideias, alguma coisa que chama a atenção. E se você faz amizade, se você cria algum relacionamento, algum laço com aquela pessoa, logicamente também você vai passar a confiar naquela pessoa. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Cuidado, e a coisa é séria. Como algumas pessoas caíram por causa dos relacionamentos, por causa da conversa, porque o pior momento da vida de Pedro veio exatamente quando ele estava junto com pessoas que não acrescentavam na vida dele. Foi quando ele traiu Jesus. Ali, a conversa fez com que Pedro fizesse parte daquele grupo ali. E ele caiu, e ele negou Jesus, porque a conversa ali, no momento em que ele estava vivendo, fragilizar, aquela conversa acabou corrompendo Pedro, e ele negou Jesus. E a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente anda, quem a gente coloca na casa da gente, ou quem se relaciona, tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver se Mateus, por exemplo, aqui. Pedro, quem foi a outra pessoa? Eu marquei aqui, Jesus. Marquei
Só que eu escrevo coisas aqui que nem eu entendo. Sério, verdade. Outro dia a esposa do pastor mandou uma mensagem para mim dizendo assim, que ela ia fazer uma mensagem, levar uma pregação, e ela disse assim: a senhora tem um esboço para me passar? Minha irmã, se eu te passar um esboço dele, se nem eu entendo o meu esboço, imagine você. As conversas refletidas, a gente tem um exemplo de Pedro, tem outro exemplo aqui que eu me perdi aqui, e a pressão, momento de pressão, as dificuldades, as lutas, os problemas, algumas lutas que você passa lá fora, problema com família, problema com vida financeira, são algumas coisas que a gente vive na nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado, porque por causa da pressão, que, olha, eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder com palavras não, mas aí contigo você me responde, o que você acha? Vamos refletir aqui junto? Você acha que Pilatos teria condenado Jesus à morte se não fosse a pressão? Eu não sei o que você diz, mas eu acredito que não. Não. Então, o pecado que ele cometeu, o grande pecado que ele cometeu, ele condenou Jesus à morte por causa da pressão. Porque naquele momento existia uma multidão gritando, ovacionando, estava pressionando ele, e ele cometeu um pecado por causa da pressão. Então, ter muito cuidado com as emoções do momento, ter muito cuidado. Você precisa ter equilíbrio com as emoções do momento. Aquilo que você, naquele momento, que todo mundo passa por isso, tomado por uma ira, ou um senso de justiça, ou uma revolta, todo mundo passa. Eu passo por isso, você também passa. Então, tenha muito cuidado com a pressão no trabalho, na família ou em qualquer lugar. A gente teve o exemplo de Pilatos. Outro cuidado. Esses são os laços que o diabo usa, tá? Eu separei 3. A conversa, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você se junta, com quem você anda, quem entra na tua casa, quem você abre a tua intimidade. Você começa a confiar, mas você é de Deus, então como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você precisa analisar o que sai da boca dessa pessoa, porque a boca fala do que transborda o coração, e daí você observa as palavras dessa pessoa. Se não acrescenta, se não edifica, se não lucra, se afasta, corta, dá um dia, dá boa tarde, mas não cria uma amizade, uma intimidade, se não edifica, se não lucra, ou até mesmo palavras, a palavra torpe que a Bíblia fala, são palavras indecentes, são palavras indecorosas, palavras baixas. Essa pessoa não precisa da tua amizade, ela precisa da tua oração, da tua amizade não. E essa questão das palavras, quando você pensa que não, você faz que nem pensa, você está participando da conversa, você acaba sendo corrompido. Olha o que diz Provérbios, a gente continua já. Dá uma olhada comigo em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Ainda falando sobre as palavras. Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aqui o restante até o outro versículo também é muito bom, mas o que eu quero dizer, quando a pessoa fala demais, ela acaba pecando. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a pessoa fala muito, ela acaba pecando. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, mas a gente tem que ter cuidado também com as pessoas com quem a gente se relaciona. Colossenses 4. Vamos lá? Colossenses.
capítulo é o 4. Eu acabei de citar isso aqui para vocês, mas a gente vai ler, tá? O versículo é. Deixa eu pegar o versículo 5. Versículo 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A gente tem que ter cuidado com as palavras e cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, com as amizades que a gente tem, porque o diabo pode usar isso como um laço. Eu volto a falar para vocês. Pedro caiu, e ele caiu por causa dele, a palavra dele, mas olha o meio que ele estava, olha o meio que ele estava. Então, percebe, vê a pessoa que você se aproximou para ser tua amiga no trabalho, percebe essa pessoa como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Nota, vê essas palavras, irmão, se não te edifica, se não te acrescenta, se não te lucra, essa pessoa precisa mais da coração, não da tua amizade. Já usa isso como um laço. Outra coisa, eu falei a pressão, a conversa, e a outra coisa é a culpa, a inferioridade ou a autopiedade. A culpa, a inferioridade ou a autopiedade. Nós não somos perfeitos, nós erramos, nós pecamos, mas a gente precisa se lembrar sempre que todas as vezes que a gente chega até Deus com o coração arrependido e pede perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nunca carrega culpa contigo, porque isso é um laço que o diabo usa muito para prender as pessoas. Muita gente, por causa de algumas coisas, não consegue se envolver na vida, porque ela fica lembrando o que ela fez, o que ela falou, aonde ela se envolveu, erro que ela cometeu, ou às vezes até pecado mesmo que ela cometeu. Então, chega, pede perdão, se sinta livre, não se sinta inferior e nem autopiedade, sentindo pena de si, sentindo que você sofre mais, que ninguém sabe que ninguém cuida de você, ninguém olha para você, ninguém conversa com você. Não, você depende de Deus. Culpa, a autopiedade e a inferioridade. Isso são laços que o diabo usa para prender a pessoa. Voltando na pressão, se você botar referência, tá? Que é João, capítulo 19, versículo 12, e sobre a pressão, e João 18, 10. A gente não vai lá não, porque senão vai demorar muito. Então, ter muito cuidado com o desejo, com a necessidade. Os laços do diabo, eles são reais. E o diabo sempre vai usar para prender. Já prendeu muitas pessoas, ele vai tentar usar para te prender, para me prender. Eu tenho que ser vigilante, você tem que ser vigilante, observar, estar bem atento naquilo que Deus ele quer para a tua vida, para que você não possa se distrair, porque nesse mundo que mais tem entretenimento, então não se distraia. Foca naquilo que Deus ele quer para você, foca no propósito de Deus, foca no centro da vontade de Deus. Caminha com diligência, com cuidado, para que a boa aparência seja um convite, seja uma amizade, seja uma oferta, seja o que for. Cuidado, porque os laços do diabo, eles são reais, são perigosos. E, como eu falei para vocês, muitas das vezes, no começo a pessoa resiste, às vezes ela sofre, às vezes ela sente falta da igreja, mas se a pessoa se distrair, quando pensa que não, ela está dentro do laço do diabo, se habituando numa vida sem Deus. E tem muita gente que esteve no nosso meio e hoje está se habituando com uma vida sem Deus, como diz a palavra de Deus. Quando o diabo prende alguém, no laço dele é para fazer a vontade dele. É para fazer a vontade dele. E a nossa vida, ela só tem sentido. E nós só somos felizes, só somos abençoados
quando nós fazemos a vontade de Deus e não a vontade do diabo, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é expressa para nós. E uma das vontades, irmão, é não sair do exército de Deus, é não se afastar da igreja. Você já enfrentou tantas coisas, tanta luta, tanta dificuldade, tantas renúncias para chegar até aqui. Agora é avançar, retroceder jamais, porque nós somos da fé e não daqueles que retrocedem para a perdição. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Onde você fechar os seus olhos.